nós já estamos aqui com David Bacelar nessa conexão diretamente de Salvador. Muito bom dia para o senhor. Obrigada por falar conosco aqui no Café PT Brasil. Bom dia, Jéssica. Um abraço para você, para todas e todos que estão nos acompanhando aqui no Café PT Brasil. Prazer estar aqui novamente com vocês nesse espaço importante do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Com certeza o prazer é nosso e a gente já começa falando de um assunto, né, que teve e tem ainda uma grande repercussão no Brasil, mundo afora também, que é a questão do tarifaço dos Estados Unidos, onde o petróleo acabou ficando aí de fora. Mas o senhor disse, né, que existe essa oportunidade da gente conseguir essa autossuficiência. Como é que isso pode acontecer? Jéssica, apesar do petróleo não ter entrado no tarifaço do Trump e os combustíveis também que nós importamos dos Estados Unidos da América do Norte, é uma oportunidade ímpar que nós temos com essa ameaça que houve e ainda há do petróleo e dos derivados do petróleo ainda serem tarifados, de nós termos não somente a autossuficiência na produção de petróleo, que é algo que já temos por conta do pré-sal, mas termos também a autossuficiência na produção de derivados de petróleo, principalmente dos combustíveis que são utilizados aqui no Brasil para abastecimento desse que é o sexto maior mercado consumidor de combustíveis do mundo. Então é muito importante que, além da ampliação das refinarias, que é algo que a Petrobras já está fazendo, ampliará 440 mil barris de petróleo a serem refinados nas refinarias que a Petrobras hoje tem, também é necessário que nós avancemos para a produção de combustíveis do futuro, termos novas refinarias sendo construídas aqui no Brasil, para nós não termos mais a necessidade de importação, principalmente de diesel e de gás de cozinha, o famoso GLP, o gás liquefeito de petróleo. Então, o Brasil precisa avançar na produção de derivados de petróleo, de combustíveis, para nós reduzirmos esse gap. Ainda importamos em torno de 25% do diesel que nós utilizamos no Brasil, em torno de 40% do gás de cozinha que nós utilizamos aqui no país. Com essa ampliação das refinarias existentes, nós reduziremos muito esse nível de importação, mas precisamos avançar mais. E como disse aqui, quem sabe com refinarias verdes sendo implantadas aqui no Brasil. Perfeito. O senhor falou sobre essa oportunidade ímpar, né? Eu queria que o senhor reforçasse isso. Como é que o Brasil pode agir? Como é que o Brasil pode aproveitar esse cancelamento que o próprio Donald Trump teve aí com os investimentos das energias renováveis? Como é que o Brasil pode se aprofundar nisso? Bem, Jéssica, o Trump, além de ter cancelado em torno de 22 bilhões de dólares que seriam investidos em renováveis lá nos Estados Unidos da América do Norte, ele aplicou o tarifaço em vários equipamentos dessa nova indústria para a transição energética mundial. Isso faz com que o Brasil ele possa ter a capacidade, tenha a oportunidade de assumir esse protagonismo mundial na transição energética e que ela seja uma transição energética justa. Só para a gente ter uma ideia, boa parte desses investimentos que seriam feitos lá foram deslocados para a China. China, então, aproveitando a oportunidade de ser a protagonista, a liderança mundial na transição energética. Mas o Brasil que deveria ser, porque o Brasil já tem uma matriz energética, quase 50% dela renovável, a sua matriz elétrica já em 90% renovável, com a capacidade gigantesca de geração de energia eólica, solar. Então, precisamos avançar para além da geração de energia, como aqui nós colocamos anteriormente. É importante que o Brasil aproveite essa oportunidade para atrair investimentos internacionais e possa ser esse grande fornecedor não somente de energia renovável, mas também de combustíveis do futuro, combustíveis sintéticos, não só dos biocombustíveis. Então, uma oportunidade que o Brasil precisa aproveitar. Temos certeza que o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin têm debatido sobre o tema. Agora precisamos avançar para que essa indústria ela seja instalada aqui no Brasil, essa nova indústria da transição energética, e que empregos de qualidade sejam gerados aqui. Porque não adianta nós termos a geração de energia eólica, solar, importarmos toda a tecnologia da China, da Alemanha,
gerando emprego de qualidade lá fora, e aqui só apenas montarmos esses grandes equipamentos, que são os parques eólicos e os parques de energias fotovoltaicas. Então é muito importante que o Brasil assuma esse protagonismo que já tem e que, inclusive, na COP30, a COP que ocorrerá ali na cidade de Belém em novembro, possa anunciar esses grandes investimentos que já estão vindo e que virão aqui para o nosso. E agora a gente tem um intervalo bem curtinho, só o tempo de você colocar mais um cafezinho aí na sua caneca. Daqui a pouquinho a gente volta. O intervalo é rapidinho. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer. O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Voltamos o nosso intervalo, eu te falei que era bem rapidinho, e a gente continua a nossa conversa, então, com o David Bacelar, que é o coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Vamos para a nossa próxima pergunta. O senhor trouxe bem como que a gente já tem ali a teoria, digamos assim, né? O Brasil já tem aí várias regiões, vários distritos que podem receber essa expansão no setor de biocombustíveis. Então, eu pergunto para o senhor, já tem aí na cabeça, já tem uma ideia de quais regiões podem receber essa expansão por aqui? O Brasil, Jéssica, é um país continental, né? Nós temos regiões que têm características diferenciadas e potencialidades diferentes também. No Sudeste, Sul, Centro-Oeste, principalmente Centro-Oeste e Sudeste, nós já temos uma grande produção de biocombustíveis. O etanol é um exemplo disso. Inclusive o etanol é uma tecnologia brasileira, né? Ainda lá em meados da década de 70. Mas também o biodiesel, uma produção muito grande que temos no Sudeste e no Centro-Oeste. Com as políticas públicas que foram implementadas agora pelo presidente Lula, e muitas delas vindas lá do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, nós tivemos um avanço, inclusive, dessa produção de biocombustíveis aqui no Brasil, principalmente a partir da soja, mas avançando para outras oleaginosas, como a macaúbas e outras que estão vindo. Agora, entendemos que, para além dessa produção de biocombustíveis, que já está garantida em lei, inclusive aumentando o percentual do etanol na gasolina, era 27%, foi para 30%, uma mistura de álcool, etanol com a gasolina, e também no diesel, com o biodiesel, que passou a ter 15% na mistura com o diesel que vai para esse gigantesco mercado consumidor brasileiro, que, como disse, é o sexto maior do mundo. Precisamos avançar para além dessa produção de biocombustíveis, que é uma potencialidade brasileira, nessas regiões que aqui citei. Mas quando a gente vai para o Nordeste brasileiro, principalmente, nós temos uma característica diferenciada. O Nordeste, ele produz já muita energia eólica e energia solar. Só para a gente ter ideia, eu estou em Salvador nesse momento, embarcando para o Rio de Janeiro, e aqui na Bahia, nós estamos no estado que é o maior produtor de energia eólica do país. Então, aqui não é a mesma tecnologia utilizada no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul para a produção de biocombustíveis. Não.
aqui no Nordeste nós podemos ter outras tecnologias para nós avançarmos para a produção dos combustíveis sintéticos ou chamados combustíveis do futuro, que são os combustíveis que vêm a partir do hidrogênio verde. Então aqui nós temos energia eólica e solar em abundância, temos água de reuso também em abundância. Estamos aqui na Bahia, no polo petroquímico de Camaçari, muito próximo daqui, onde a Cetrel ela trata todo o resíduo líquido que sai das indústrias, faz com que tenhamos esse tratamento. A água é destinada para o emissário submarino e é lançado aqui no Oceano Atlântico, a água já tratada. Então, essa água pode ser, sim, utilizada para nós fazermos a hidrólise dela. Separarmos o hidrogênio do oxigênio e produzirmos o hidrogênio verde. A partir do hidrogênio verde, você combinando essa molécula com outras moléculas de carbono verde, a partir da própria captação do CO2 da atmosfera, a partir da utilização de eucalipto, do etanol, do milho, você pode produzir o e-metanol, o diesel verde, a gasolina verde, a amônia verde, a ureia verde. E essa potencialidade o Brasil tem aqui no Nordeste. Então, as políticas públicas que foram implementadas, graças ao presidente Lula, elas avançaram muito para os biocombustíveis. Avançaram também para o hidrogênio verde. Mas precisamos avançar para esses combustíveis sintéticos do futuro e que essa indústria ela seja construída aqui no Nordeste, em especial na Bahia, por conta não somente das características naturais que já tem, mas também pelo polo petroquímico, pela Cetrel, por essa água de reuso que pode ser utilizada aqui. Então, Brasil, país continental, com regiões diferentes, com potencialidade diferente, reafirmando e nos ajudam a nós sermos protagonistas na transição energética justa, não somente aqui na nossa região, na América, mas também em todo o planeta. Perfeito, com certeza o Nordeste é uma região muito rica, né? Não só em turismo, mas claro, precisa ser explorada ainda mais para esses investimentos. Então a gente já falou bem sobre o nosso país, sobre o Brasil, sobre o Nordeste. O presidente Lula vem trabalhando também para expandir no mercado internacional. Como é que o setor de petróleo pode, então, ser trabalhado? Qual é o mercado que o setor de petróleo pode ser, então, trabalhado? Isso no mercado internacional. Bem, Jéssica, nós temos aí o Brasil hoje já como um grande país exportador de petróleo no mundo. O Brasil exporta em torno de 1.700.000 barris de petróleo por dia. Então, o presidente Lula, sabiamente, diante das mudanças que estão ocorrendo na geopolítica mundial do petróleo, principalmente agora com o tarifaço do Trump, ele avança principalmente para o mercado asiático e para também o mercado europeu. O presidente Lula reafirma que o multilateralismo é muito importante para as relações internacionais, para o comércio exterior, tem fortalecido o Mercosul, fortalecido o BRICS e, consequentemente, tem aberto novos mercados para que o Brasil possa não somente estar exportando esse petróleo, que já é vendido muito para a China, mas também para outros países. E, além disso, como aqui nós estamos colocando, o presidente Lula ele é um grande estadista mundial, respeitado em todo o planeta. Então, ele tem aproveitado essa característica sua para também ajudar o Brasil a exportar essas novas tecnologias e esses combustíveis do futuro que aqui estamos falando. Então, se nós temos todas essas potencialidades, nós estamos avançando para além do combustível fóssil, para além do petróleo, estamos trazendo essa novidade dos combustíveis verdes, sintéticos, combustíveis do futuro, que podem sim ser exportados para esses outros países, ainda mais aproveitando essa oportunidade que o Trump nos dá. Quando ele tarifa esse segmento e quando ele corta investimentos na monta de 22 bilhões de dólares que iriam para lá, esses investimentos podem vir aqui para o país e destinar esses produtos para novos mercados, como já tem feito o presidente Lula e o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços aqui no Brasil. Perfeito. Então, além agora do senhor ser coordenador-geral da FUP, o senhor também agora faz parte do nosso Diretório Nacional do PT. Muito obrigada. Agora a gente segue para mais um intervalo, mas assim como o anterior, é bem rapidinho, viu? Eu te espero aqui no nosso Café PT.
Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 da tarde, na TVPT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Voltamos agora do break com essa entrevista aqui no Café PT com David Bacelar, coordenador-geral da FUP, ele que também agora faz parte do nosso Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Como é que o partido pode somar, como é que o partido pode ajudar aí junto aí com as lutas do setor de petróleo, do setor de refino? Bem, Jéssica, de fato é um prazer muito grande estar compondo o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, inclusive cumprindo aqui uma tarefa que para mim é muito nobre, de estar dando continuidade ao legado do nosso querido companheiro Everaldo Anunciação, que infelizmente faleceu, nos deixou, mas deixou esse legado maravilhoso de construção do partido nas bases, de diálogo com as pessoas que pensam diferente, de diálogo com as pessoas de outros partidos, fazendo com que o PT ele tenha vida, de fato, no seio da sociedade. Então, uma responsabilidade enorme que assume, estando ali no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, junto com o nosso querido presidente Edinho, junto com o companheiro Éden Valadares, que está na Secretaria de Comunicação aí do PT, mandando abraço para o nosso secretário nacional de comunicação e com vários companheiros e companheiras que estarão fazendo desse partido cada vez mais forte. Inclusive, nós teremos aí no final desse ano eleições para os vários setoriais do partido. E dentre vários setoriais nós temos o setorial de energia e mineração, setorial que nós fazemos parte. Esse setorial então, Jéssica, é quem pode dar a sua contribuição para o PT estar debatendo esse tema. Estamos falando aqui dos minerais críticos, das terras raras, que são alvo de cobiça, inclusive do imperialismo norte-americano. Estamos falando do petróleo, do gás, que ainda são motivos de várias guerras que ocorrem em todo o mundo. Estamos falando também da transição energética justa, porque o PT ele precisa estar se debruçando sobre esse tema diante dessa potencialidade que o país tem de ser protagonista internacional na transição energética e que ela seja justa. Inclusive, nós, do movimento sindical, da FUP, do setorial de energia e mineração, temos pautado isso. A necessidade do país é fazer com que esses investimentos na transição energética sejam coordenados pelo Estado brasileiro e que essa coordenação vise manter um diálogo mais próximo com as comunidades que são impactadas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, povos originários e também com os trabalhadores e trabalhadoras, porque os empregos eles precisam ser mantidos com qualidade, com bons salários, boas remunerações e benefícios como nós temos hoje no setor de petróleo, gás e mineração. Então, o setorial de energia é esse espaço importante que vai dar a sua contribuição para que o PT também debata esse tema da energia e da transição energética justa aqui no Brasil. Com certeza. Para te liberar, lembrando, gente, que David Bacelar está falando com a gente diretamente aí do aeroporto, prestes a pegar o seu voo. Para finalizar, o senhor quer deixar aí alguma mensagem, reforçar alguma novidade, quem sabe aqui para o nosso Café PT?
Bem, Jéssica, como você disse, eu estou aqui no aeroporto 2 de Julho, o famoso aeroporto aqui do nosso Nordeste, o principal aeroporto da Bahia, em Salvador, indo para o Rio de Janeiro, para participar das reuniões várias que teremos na Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras e também na sede da Petrobras. Estamos iniciando a nossa negociação coletiva, que na verdade começou no dia 2 de setembro e que esperamos avançar em mesa nas negociações que temos. Temos um tema importantíssimo, que é o debate da Previdência, e nesse caso nosso da Previdência Complementar, que sofreu ataques nos governos anteriores e que hoje nossos aposentados, aposentadas e pensionistas da Petrobras não estão nem conseguindo pagar as suas contas. Então esse é o tema central da negociação coletiva desse ano. Um déficit gerado de 42 bilhões de reais que os trabalhadores e trabalhadoras não têm culpa alguma e que estão pagando essa conta sofrendo, não somente eles, mas também seus familiares. Então esse é um dos temas centrais, além, obviamente, da manutenção dos nossos direitos, avanço para os direitos que nós perdemos nos governos anteriores, há uma necessidade de reconquista desses direitos e também de defesa da própria Petrobras. Infelizmente, tivemos semana passada o anúncio de que a PBio, a Petrobras Biocombustíveis, ela avançaria para uma parceria com uma empresa privada. Isso nos preocupa muito, porque, como dissemos, a Petrobras Biocombustíveis ela foi criada pelo presidente Lula em 2008, justamente para que ela fosse esse braço da transição energética justa na Petrobras, fomentando a agricultura familiar, fomentando a economia solidária. A economia solidária, por exemplo, através do óleo de cozinha que é usado, o famoso OGR, que pode ser coletado, vendido através das cooperativas para as usinas de biodiesel da Petrobras Biocombustíveis e gerar renda para essas pessoas, para esses trabalhadores e trabalhadoras. E também para a agricultura familiar. Por que não, em vez apenas da soja ser utilizada para as usinas de biodiesel da Petrobras Biocombustíveis, nós temos grandes cooperativas da agricultura familiar cultivando, por exemplo, a macaúbas, que tem um potencial energético muito maior, que pode gerar mais óleo, e esse óleo ser vendido para a PBio. Então, nos preocupamos muito com isso, porque quando nós falamos de transição energética justa, ela também precisa ser justa para as comunidades que são impactadas e para os trabalhadores e trabalhadoras, e não apenas para o agronegócio, que já se beneficia muito das políticas públicas que aqui já foram implementadas, em detrimento da agricultura familiar brasileira. Quero agradecer de novo aqui, Jéssica, pela oportunidade de estar aqui no Café do PT, junto com vários companheiros e companheiras. Mando um abraço a cada um e cada uma, me despedindo aqui e voando aqui, correndo para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, Jéssica, pela oportunidade. Muito obrigada, então, David Bacelar, coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Te espero novamente aqui, tá bom? Com certeza, Jéssica. Pode contar conosco, com a FUP, com os petroleiros e petroleiras e, como disse, com o setorial de energia, que é muito importante dentro do nosso Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Um abraço aí, presidente Edinho, o nosso secretário de Comunicação, Ender Valadares, nossa grande companheira Lucinha, dos movimentos populares, a Lucinha do MST e a toda essa militância do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras em todo o país. Maravilha, a gente que agradece. E essa foi mais uma edição do Café PT. Eu te espero, lembrando que o nosso programa é transmitido no YouTube, no canal, então, PT Brasil, na Rádio PT e também nas redes sociais. Eu te espero, até a próxima. Tchau, tchau.